Pênalti no futebol não é loteria. Muitos fatores podem influenciar nessa hora, tipo um conhecimento prévio do batedor, no caso do goleiro, tipo um treinamento bem feito por parte do batedor, a situação emocional. Muitos pênaltis, porém, já foram perdidos no futebol de maneira proposital, quase sempre por causa de fair play. Eu disse quase sempre. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Um dos exemplos mais conhecidos de pênalti perdido propositalmente rolou em 2003, em um amistoso da Dinamarca. O iraniano Alireza Vadi pegou a bola na mão ao ouvir um apito, só que o som veio da arquibancada e não do árbitro do duelo com a Dinamarca. O juizão teve de dar pênalti. Após alguma indecisão, o cobrador Morten Vieghorst mandou de propósito para fora. Vieghorst, inclusive, não era um Zé Ninguém no futebol dinamarquês. Campeão da Copa das Confederações em 95 e presente na Copa de 98, o meia tinha bastante representatividade naquela época. A Dinamarca perdeu aquele amistoso por 1-0, mas o Vieghorst ganhou um prêmio de fair play do Comitê Olímpico Internacional. O próximo exemplo é bem menos nobre, bem menos mesmo. Roger Flores admitiu que perdeu um pênalti de propósito em 2005 para ajudar a derrubar o técnico Daniel Passarella, no Corinthians. Foi na Copa do Brasil daquele ano, oitavas de final. Na ida, Corinthians 2-0 no Figueirense. Na volta, Figueirense 2-0 no Corinthians. Decisão então nos pênaltis. E Roger mandou a sua cobrança lá longe. Ele sempre negou que tivesse perdido de propósito, mas recentemente a versão mudou. Agora, comentarista, o ex-meia confessou que bateu para fora porque quis, já que não gostava do Passarella. O treinador argentino, naquele jogo mesmo, havia deixado Roger no banco e o meia só entrou nos minutos finais. Um jogador do time sub-14 do Galatasaray ficou bastante famoso em 2019 por perder um pênalti de propósito contra o Istanbulspor. Beknas Almazbekov foi derrubado na área e, bom, sejamos justos, ele caiu na área e nem ele acreditou que o juiz deu pênalti. Tanto que o próprio Beknas, de 13 anos, foi para a bola e bateu para fora propositalmente. No momento da cobrança, o Galatasaray vencia por 1-0. Mas nem só de exemplos recentes vive o fair play, nesse caso de pênaltis perdidos de propósito. Um exemplo mais antigo aconteceu em 1940 e foi num Brasil e Argentina em Buenos Aires. Pela Copa Roca daquele ano, em Buenos Aires, o árbitro marcou o pênalti após um toque no braço de Zezé Procópio. Foi um lance involuntário, mas o juiz apontou para a marca da cal. José Manuel Moreno ia bater, mas Arico Soares, defensor do Boca Juniors, pediu a bola, falou com o árbitro e cobrou para fora. No fim, o Brasil venceria o jogo por 3-2. Arico Soares foi um maestro não só por esse gesto. Ele é considerado um dos maiores ídolos da história do Boca, por quem atuou 12 anos e colecionou títulos. Foi pentacampeão argentino e fez parte da seleção nacional que perdeu a final da Copa de 30 para o Uruguai. Na Liga dos Campeões da Ásia de 2012, jogavam Al Nassr dos Emirados Árabes contra o Sepahan do Irã. Os iranianos venceriam aquele jogo por fáceis 3-0 e ainda deram um show de fair play. O jogo havia sido parado para atendimento a um jogador do Al Nassr e, na volta, os iranianos devolveram a bola para o adversário. Mas faltou combinar com o Shevahir Sukai, atacante albanês do Sepahan. Ele foi atrás da bola, foi derrubado pelo goleiro e o juiz deu pênalti. Ainda por cima apresentou o cartão vermelho ao arqueiro. Na cobrança, porém, Omid Ebrahimi não quis aproveitar e marcar o gol. Ele cobrou fraquinho e foi aplaudido pelos adversários. Uma cena pouco comum aconteceu em um amistoso em 2017. Os dois times perderam pênaltis de propósito porque não concordavam com as marcações de pênalti do árbitro. Foi num amistoso, é verdade, mas foi muito curioso. Aconteceu entre Pogoń, da Polônia, e Áustria Giurgiu, da Romênia. Com o placar ainda sem gols, o árbitro deu pênalti para o time polonês, mas ninguém concordou com a marcação. Christian Sapunaru bateu fraco no meio do gol, mas o árbitro não gostou, mandou voltar, e aí o Sapunaru cobrou para fora mesmo. Pouco depois, o árbitro apareceu mais uma vez. Ele deu pênalti para os romenos, que igualmente não acharam justo. O cobrador, assim como minutos antes, bateu para fora. Nenhuma chance desse árbitro estar envolvido em esquema de apostas, né? Nenhuma chance.
É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Em 2015, Elvin Mammadov foi o astro do fair play no Azerbaijão. Aconteceu no jogo entre o Karabag do Mammadov e o Inter Baku. O juizão deu pênalti do goleiro em cima do atacante, mas claramente não foi nada. Tanto que houve muita conversa entre os atletas dos dois times sobre o fato. Elvin Mammadov foi para a cobrança depois de um bom tempo de conversação e mandou para fora, sendo aplaudido pelo arqueiro rival. No fim, o Karabag venceu por 2-0. Mas é claro que ainda existem situações de alguma suspeita. Suspeito! Como, por exemplo, aconteceu nessa do Roger Flores, que admitiu que perdeu o pênalti de propósito para derrubar o técnico. Duas situações assim de suspeita, que nunca houve confirmação por parte dos batedores, envolvem justamente o Cruzeiro. Uma mais antiga e uma mais recente. Em 2001 rolou o embate Romário contra Edmundo no Vasco e Cruzeiro daquele Brasileirão. Os vascaínos venciam por 3-0 quando houve pênalti para Raposa. Edmundo bateu e perdeu. Mas se eu fizesse não ia valer de nada. Edmundo foi dispensado do Cruzeiro depois daquela cobrança, mas falou que não errou de propósito, e sim por displicência, devido ao fato de ser reserva com o técnico Marco Aurélio. Em 2019, Thiago Neves errou a cobrança contra o CSA. Fala, Zezé, bom dia, cara. O Cruzeiro perdeu e pouco depois foi rebaixado pela primeira vez para a Série B. Muitos torcedores acusaram o meia de errar de propósito, e ele teve de vir a público negar. E chegou a dizer que só erraria propositalmente se fosse contra o Fluminense, seu time do coração. Será que eles erraram de propósito? Fica a dúvida aí. Comenta aqui embaixo. O que você acha? Será que o Thiago Neves perdeu aquele pênalti propositalmente contra o CSA? Também deixa aqui embaixo os seus comentários sobre se você lembra de alguma outra situação que vale menção aqui no vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações para ver mais vídeos. Valeu!